Muito bem, nós vamos hoje iniciar uma série Pergunte ao Pastor, né? Você pode trazer a sua pergunta e nós procuraremos responder. Nós iremos abordar pelo menos uma pergunta por semana, de qualquer área, pode ser aconselhamento, área doutrinária, especialmente a área doutrinária traz muitas questões e nós então iremos estudar e trazer uma resposta rápida. Não será uma palestra, nem uma resposta longa abordando todos os assuntos, mas o enfoque principal. É para isso que nós estamos aqui hoje. A pergunta que veio hoje, não só de uma pessoa, mas de muitas, existe purgatório? As almas depois que morrem budistas vagando por aí, necessitando de uma luz? Essa é uma pergunta que surgiu, por exemplo, no enterro do meu tio. Os budistas acreditam, os shintoístas, acreditam que às vezes a alma de uma pessoa pode ficar vagando, necessitando de uma luz. Por isso então é feita a missa de sétimo dia na religião shintoísta. Será que a alma de fato da pessoa que morre vaga pelo mundo à procura de uma luz, necessitando de orações? Será que existe de fato purgatório, onde as pessoas que morrem vão lá continuar a pagar os pecados cometidos nessa vida? Existe o karma. O que é o karma? A pessoa que morreu tem que renascer novamente, reencarnar para pagar os pecados de uma vida passada. Em suma, a pergunta existe um purgatório resume várias outras perguntas, né? Resume a pergunta da reencarnação, resume a pergunta das almas que ficam vagando e assim por diante. Nós vamos responder não com a sabedoria humana, mas com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus afirma, por exemplo? Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Então a Bíblia ensina claramente que, em primeiro lugar, a pessoa morre uma vez. Não há várias reencarnações, ou seja, a pessoa não morre diversas vezes, né? Quando a Bíblia fala pessoa, ela não está dizendo da pessoa o corpo, está dizendo da entidade, está dizendo mesmo do eu completo, né? Corpo e alma. E a morte é uma só. E após a morte, a Bíblia já afirma, né? A pessoa morre uma vez e já é julgada por Deus. Não há um julgamento posterior. Não há dois julgamentos, um na hora da morte e um depois. Existe um único julgamento. Portanto, o destino eterno de uma alma, de um espírito, de uma pessoa em si, esse destino é decidido e julgado na hora da morte. Nós podemos imaginar Deus como um pai. Quando morre um filho, Deus sendo um pai, ele deixaria uma alma por aí vagando? Deus deixaria a alma de um filho dele no purgatório, pagando pelos pecados, sem necessidade? E aí nós vamos para um segundo texto. Por que não é necessária a existência do purgatório? Por que não é necessária a existência de diversas reencarnações? Porque pela Bíblia não há necessidade de pagar os pecados, ou karma, como alguns costumam chamar. A Bíblia diz bem claramente em Colossenses capítulo 2: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. A Bíblia é clara não só nessa passagem que nós escolhemos, mas em muitas outras, de que a conta da nossa dívida, os nossos pecados, ou se você preferir chamar de karma, tudo isso já foi pago na cruz. Este é o poder do Evangelho, de trazer a nós a mensagem de que nós somos perdoados e salvos não pelos nossos méritos, ou pelos nossos pagamentos, ou pelo nosso sofrimento, mas pelo que Cristo fez na cruz. Ele pagou e anulou a conta da nossa dívida ao cravar isso na cruz, ao dizer está consumado.
Se Cristo pagou os pecados de todos os seres humanos na cruz, não há necessidade de ninguém pagar os seus pecados. Sendo assim, não há necessidade da existência de um purgatório. Se o purgatório existe, e ele não existe, mas se ele existisse, ele estaria vazio, porque Jesus, claramente na Bíblia, pagou todos os pecados. Por isso também não há necessidade de almas das pessoas mortas vagarem neste mundo ou no além à procura de uma luz, porque Cristo é a luz que nos guia ao céu. Ele diz ali: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Mais adiante, ou melhor, um pouco antes no texto, Paulo diz assim: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Pelo batismo e pela graça de Deus na palavra que nos dá a fé, nós somos ressuscitados com Cristo. E essa ressurreição é, além de uma ressurreição espiritual, uma ressurreição física. Pois no batismo nós já experimentamos a ressurreição dos mortos no último dia. O nosso destino eterno está selado aqui, na cruz de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. E nós nos aproveitamos dessa graça quando somos batizados em Cristo e recebemos o Espírito Santo e somos no batismo mortos com Jesus e ressuscitados para uma nova vida. Nós nos apropriamos dessa salvação quando Deus, na sua graça, nos concede a fé e o Espírito Santo. Por isso, todo aquele que crê, quando morrer, não morrerá eternamente, não irá para o purgatório, não reencarnará, não pagará o karma, mas ao contrário, será recebido pelo Pai nos céus, na vida eterna. Os que morreram estão, portanto, na destra de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, ele irá ressuscitar os que morreram. E aqueles que morreram crendo em Jesus, que neste momento estão na destra de Deus no céu, irão também para a Nova Jerusalém, a cidade santa. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Portanto, esta pergunta, existe o purgatório? Creio estar respondida com a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, mande a sua pergunta. Nós podemos respondê-la adiante. Que Deus conceda a nós esta fé verdadeira na vida eterna, em um Deus que é Pai, que nos recebe logo após a morte. Que Deus conceda esta fé na hora da nossa morte também. Um abraço a todos, se não aqui nesta vida, então lá, na vida que virá. Amém.